Só um instantinho. Aí, agora sim. Então, agora com a gravação iniciada, eu vou explicar as etapas, né, desse rito de defesa. Então, esse rito de defesa, ele consiste em 3 etapas, né? A primeira etapa, a Helena tem cerca de 1 hora para fazer a apresentação do seu trabalho, né? E a segunda etapa consiste na arguição pelos membros da banca. Então, não existe um tempo limite, mas a gente tem usado de praxe aqui cerca de 40 minutos por membro da banca, mas obviamente que isso não é exatamente fixo, mas se for possível, né, para também não estender muito tempo. E o terceiro passo, né, desse rito de defesa consiste numa avaliação feita somente pelos membros da banca em uma outra sala que eu vou passar o link para vocês aqui. Então, essa parte é uma parte não aberta ao público, então não vai ser registrado aqui nessa gravação. E depois a gente comunica a decisão, então, depois desses 3 passos para a Helena, tá bem? E somente lembrando também, esclarecendo que o rito de defesa é uma das etapas apenas para obter o título de doutoramento no nosso curso, né? A Helena tem que cumprir outras etapas para obter o título, dentre elas coisas que ela já cumpriu, como as disciplinas, os créditos a serem cursados, a qualificação, e etapas ainda a cumprir, né, que consiste em artigos submetidos e publicados, né, referentes ao trabalho científico que ela fez, e também no nosso programa tem requisitos para comunicação com a sociedade, né, requisitos de artigos de divulgação e de comunicação com a sociedade. Ok, então... Deixa eu dar uma pergunta, Padiel, Tá? só depois da submissão dos artigos que ela vai receber o título, é isso? Sim, ela pode obter um certificado, uma declaração do programa que ela cumpriu os requisitos, a não ser a publicação para obtenção do título, mas o título e o diploma somente depois. No caso do doutorado, se eu não me engano, é um artigo submetido e um aceito no seu regimento, né, Helena? Que o regimento mudou ao longo dos anos, mas no regimento da Helena é um artigo submetido e um aceito, ambos em revistas, pelo menos qualis B1, que são revistas que é a qualificação aqui brasileira, mas são revistas, para quem é de fora aí, com fator de impacto acima de 1,5, mais ou menos, né? Acima de 1, mais ou menos. Ok? Helena, então, nesse momento, então, eu vou abrir a palavra para você. Você pode fazer a sua apresentação, compartilhar aqui a tela, né? E, então, vocês têm cerca de 1 hora para fazer isso. Tá bem? Então, eu peço para os demais membros, quem tiver com o microfone aberto, por favor, para fechar o microfone. O pessoal da plateia aí também, virtual. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Estão vendo, né, minha tela? Estamos sim. Sim, deu certo, Helena. Tudo certo, né? Como eu não consigo ver a caixinha, os rostos, qualquer coisa, me avisam aí que me avisa se acontecer algum problema aí. Sim, eu estarei atento aqui, Helena. Qualquer coisa eu te interrompo, mas está tudo certo a sua apresentação. Tá. Então, primeiro, boa tarde, todo mundo que está presente. Obrigada para quem não tem a obrigação de estar aqui e está prestigiando. Como o professor André introduziu, eu sou orientada por ele e pelo professor Luiz Albriot, da Universidade de la República, no Uruguai. E quero agradecer também à banca, o professor Daniel, a professora Vera, a professora Isa, a professora Sabrina, por aceitarem me avaliar meu trabalho. Bom, minha apresentação está em inglês e espero que isso não reduza o entendimento, mas eu vou apresentar em português. Então, o título da tese é Flutuações na disponibilidade de fósforo, flexibilidade na sua aquisição e os possíveis efeitos sobre comunidade cianobactéria de água doce. A estrutura da apresentação é essa, que é um contexto da tese,
os capítulos e conclusões finais. Então, iniciando o contexto da tese. As comunidades, elas são determinadas por 4 principais fatores, que são especiação, que é a diferenciação de espécies, deriva, que são efeitos aleatórios determinando as abundâncias relativas, seleção, que são diferenças de fitness entre as espécies, levando à exclusão de algumas na comunidade, e a dispersão, que é o deslocamento espacial das populações, dos organismos. E, embora esses 4 fatores sejam reconhecidos pela maioria dos pesquisadores, a maioria dos estudos ainda é feita baseada na seleção. Então, tem diversos modelos que vão incorporar diferentes mecanismos ou conjunto desses mecanismos, mas a grande maioria ainda pressupõe a seleção e vai testar efeitos de seleção. Isso quer dizer o quê? Que a gente espera que, quando os recursos sejam reduzidos, a disponibilidade de recursos seja reduzida, a competição entre os organismos vai ser maior. Isso decorre, claro, lá de trás, desde a luta pela existência do Darwin, em que ele já teorizava sobre limitação de recursos, populações não estão crescendo indefinidamente, então o melhor competidor, aquele organismo que conseguir melhor performance, tiver a maior aptidão, vai excluir os demais, vai persistir. Em 61, o Hutchinson, ele propõe o que é conhecido como o paradoxo do plâncton, e ele propõe esse contexto da situação como um paradoxo, porque ele não entendia, né, como é que podiam várias espécies que já se sabia que eram dependentes dos mesmos principais recursos estarem todas presentes, concorrendo em um pequeno volume de água. Então, como é que não se chegava a uma exclusão e a permanência de poucas espécies num volume de água reduzido? E a gente já sabe que a quantidade e a qualidade de recursos, de fato, elas está dirigindo, moldando como as interações vão ocorrer entre populações, né? Então, primeiro, a gente já sabe que a quantidade de recursos vai modular as interações entre populações. Então, aqui é um gráfico mostrando no tempo. Aqui a linha pontilhada é a concentração de fósforo no meio, são experimentos com microalgas. E aqui é o eixo da esquerda, Y, é a concentração de fósforo, e a direita representa o eixo da população, né, a densidade populacional. Então, aqui é para mostrar que a quantidade de fósforo está determinando que aquela que é superior competitivamente vai excluir a outra. E, testando duplas, a gente consegue estabelecer uma hierarquia de performance entre essas espécies. A qualidade do recurso também é importante para modular as interações competitivas. Aqui é um exemplo com picocianobactérias, que são as mesmas cepas diferentes da mesma espécie, mas que possuem pigmentos diferentes. Então, dependendo da luz que está disponível, se é a luz verde ou se é a luz vermelha, uma das populações e uma das espécies vai prevalecer. E existe também a combinação entre quantidade e qualidade. Aqui é o exemplo do Tillman, em 77, os clássicos experimentos do Tillman, em que ele usou diatomáceas, e ele mostra aqui, primeiro, a taxa de sílica e fosfato, né? Eixo X é sílica e fosfato, então, a proporção desses dois recursos. E à esquerda é a taxa de diluição, que, como são cultivos em quemostato, isso quer dizer a taxa de crescimento diária, então todo dia o meio é renovado. Então, em diferentes taxas de crescimento dessas populações, né, e misturando elas, a gente tem faixas diferentes de coexistência ou dominância, né? Então, dependendo se há mais sílica em proporção a fósforo, uma espécie vai prevalecer. Se há mais fósforo, vai ser a outra. E quando elas juntas estão sendo limitadas por recursos diferentes, então quando uma está limitada por sílica e a outra por fosfato ao mesmo tempo,
existe uma possibilidade de coexistência estável entre essas populações. Em relação ao fósforo, também a qualidade é em relação à forma orgânica ou inorgânica. Aqui é para ilustrar, né, que já em 46 já se sabia que alguns micro-organismos autotróficos poderiam usar diretamente as formas orgânicas de fósforo, porque, no geral, como ocorre com plantas, se espera que a forma inorgânica vai ser a principal e vai ser a única, né? E aqui ele já está mostrando que diretamente, apenas disponibilizando o orgânico, é possível essas populações crescerem, né? E isso vai ter uma importância para todo o ecossistema. E, no geral, esses estudos, eles avaliam individualmente as populações, né? E eles usam as equações de Monod ou de Drup para estimar a performance das espécies e predizer qual vai ser o competidor superior. E primeiro aqui é de Monod, à esquerda, que ela é uma equação que é baseada em Michaelis-Menten, que é a equação para atividade enzimática. Então, o S significa a concentração do recurso e o eixo Y significa a taxa de crescimento. Então, quando vem das reações enzimáticas, quer dizer o quê? A concentração de um substrato e a velocidade com que a enzima está interagindo com esse substrato, formando o produto. E aqui há algumas limitações desses dois modelos, né? O Drup, diferentemente do Monod, ele também inclui uma quantidade interna de recurso para considerar nessa relação entre crescimento e concentração de nutrientes, mas as duas equações têm algumas limitações. A primeira em relação ao Monod, que é passar pelo eixo zero. Então, no caso do fósforo, a gente sabe que os organismos, eles não absorvem até a concentração zero. Então, essa curva ajustada não deveria passar pelo zero. Teoricamente, não é adequado. E no caso das duas, tem também um problema que é considerar que os organismos estão em steady state, que é absorver o nutriente e imediatamente crescer. Só que, na maioria das vezes, os organismos em ambiente natural, eles têm essas duas fases, dois processos distantes no tempo, né? Então, o primeiro organismo absorve o nutriente, incorpora esse nutriente e, em seguida, ele vai crescer. Então, tem algumas outras suposições também teóricas que fazem desses modelos um pouco limitados, embora o ajuste às curvas possa ser bem alto, possa ter um R bem alto. E a relação entre os nutrientes flutuando e moldando interações competitivas não é algo novo. Então, aqui um exemplo do Hutchinson, já em 53, e ele mostrando que a combinação entre o tempo de geração e o tempo que a flutuação permanece estável, vai moldar as interações entre populações, e isso vai levar à exclusão ou não, à finalização da exclusão competitiva ou não. Então, primeiro, os dois exemplos mais extremos, que é esse primeiro caso aqui, que é quando as duas populações têm um tempo de geração muito longo. Então, ele menciona grandes mamíferos, né, vertebrados grandes. Então, a perturbação aqui varia num tempo inferior ao tempo de geração das populações. Então, quando essas populações estão interagindo, elas estão sob condições médias, porque essa flutuação tem um tempo menor do que o tempo de geração, e isso vai levar à exclusão da inferior em termos competitivos. À esquerda, aqui embaixo, é o extremo oposto. Então, quando os organismos têm um tempo de geração muito alto, por exemplo, bactérias, e a perturbação tem um tempo muito maior que o tempo de geração, vai ter rapidamente a exclusão de uma das espécies. E o caso intermediário, em que há uma aproximação temporal entre o tempo da estabilidade, o tempo de flutuação do ambiente e o tempo de geração dessas populações. Então, elas não atingiriam o equilíbrio, que no caso do Hutchinson é a exclusão do competidor inferior. E tem o exemplo do Giordano, em 2013, que ele também avalia como as flutuações podem determinar
as populações podem interferir nas taxas de crescimento, na taxa de crescimento das populações, só que ele está olhando numa escala ainda mais refinada, em termos de células, das células optarem por um caminho de homeostase ou por um caminho de aclimatação, dependendo do custo que tem para se ajustar a essa perturbação, vai ter um custo, e a vantagem que vai ser obtida com esse investimento energético, né? A sua taxa de crescimento pode ser aumentada se você opta pela aclimatação, porém, tem que ver se o tempo em que se está sujeito a essa perturbação compensa para o organismo obter uma vantagem nesse período. E, novamente, né, em ambientes aquáticos, os organismos, eles estão sujeitos à limitação severa, né? Então, micro-organismos autotróficos, eles necessitam da luz, então eles estão concentrados nas camadas mais superficiais da água. Então, aqui um exemplo do Higler, em que ele, só para ilustrar, né, como a concentração pode ser bem baixa da parcela inorgânica do fósforo, e essa alta limitação faz com que entradas repentinas, inesperadas de fósforo, seja na forma inorgânica ou orgânica, seja muito importante para esses organismos. Então, eles estão num estado limitado nessas camadas e qualquer entrada de nutriente do fósforo vai ser rapidamente absorvida, que é o que ele ilustra com essa outra imagem, que é em poucos minutos, o fósforo que ele adicionou, que era um fósforo radioativo, rapidamente desapareceu, rapidamente decaiu e chegou a concentração bem baixa. E essa concentração bem baixa a que se chega nessa curva de absorção, ela é constante. Ela, mais uma vez, retomando um dos problemas do monode, que ela não chega a zero. Então, ela se mantém numa faixa constante, estável. Então, os organismos, frente a esses pulsos, essas entradas, as flutuações de fósforo em estado limitado, eles vão ter respostas diferentes e vão variar no tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqui é ilustrada a curva de absorção, então o eixo X é o tempo, o eixo Y é a concentração externa do fósforo, em escala de nanomolar, e aqui é uma população que você aplica, você disponibiliza 100 nanomolar de fósforo e vê no tempo como que isso está sendo absorvido do meio externo. Então, as células estão incorporando esse fósforo. E aqui a curva, os círculos vazios, é a curva antes, só um teste com 100 nanomolar, e antes dela receber 1,6 micromolar. Então, ela tem um padrão de absorção. 1 hora após ela receber esse 1,6 micromolar, essa curva é bem diferente. E é bem diferente não só nessa taxa, nessa zona, mas também no nível em que para a absorção líquida do fósforo. Esse ponto em que se para, como é que eu vou tentar me fazer clara nele? É que é um compromisso entre a energia que se necessita para absorver esse fósforo para dentro da célula, que está contra um gradiente, e o crescimento futuro, porque esses organismos não estão absorvendo e crescendo. Então, esse comportamento indica uma antecipação, uma forma de prever quanto de energia vai ser necessário para um crescimento que ainda vai acontecer. Então, o organismo ele não pode também investir muita energia para absorver o fósforo externo em direção ao interior da célula, porque as células têm um tamanho limitado, então elas não podem acumular quantidades infinitas, e porque elas estão colocando um nível de energia mínimo ali, pensando no esforço que elas vão ter para adquirir o fósforo. Então, em vez de entender isso aqui como uma concentração limitante, é mais fácil se a gente conseguir entender que é pelo contrário. Ela está, quando essa concentração é superior, então, no caso dos pontinhos pretos, é, na verdade, uma eficiência maior. Ela não vai investir mais para ter uma taxa líquida positiva, enquanto a concentração no ambiente não for superior a esse valor aqui, estável. E essa resposta diferente, ela é dependente também da ordem dessas entradas de fósforo, né? Então, aqui são os mesmos eixos de tempo e de fósforo externo,
e se aplicados pulsos, se o fósforo externo sobe em pulsos de 5 vezes e seguido por 1, ou se, ao contrário, um grande pulso seguido de 5, isso vai ter respostas diferentes. Então, primeiro, a ordem com que esses pulsos são aplicados importa. Importa também a densidade populacional. Então, aqui é um exemplo de os pontos pretos, são 3,3 microgramas de clorofila, e os pontinhos vazios, círculos vazios, são 10 microgramas de clorofila. Então, aproximadamente, um é 3 vezes maior que o outro. E eles receberam também 3 vezes mais fósforo que o outro. E eles respondem com curvas de absorção diferentes. Também a ordem, mencionei a ordem, mencionei a população, e aqui também é se uma mesma quantidade vai ser adicionada em poucos pulsos, ou um pulso único, ou se em múltiplos pulsos. Isso também vai gerar uma resposta diferente. E, bom, isso em síntese, teórica, quer dizer o quê? Que existe um tempo de exposição a uma determinada concentração de fósforo e um tempo de reação desses organismos a essa flutuação, a essa perturbação no ambiente. Então, aqui, nesse diagrama, nessa figura, a barra cinza é o tempo de reação e a barra branca, aqui, ou sem preenchimento, é o tempo de exposição. Então, aqui a linha tracejada é o ponto em que cessa a absorção, então não há absorção positiva, ela está em zero, está no equilíbrio. Entrada é igual a saída, nesse caso. E como seguidos pulsos podem aumentar um tempo de exposição desses organismos a uma concentração maior que aquele nível de equilíbrio, em que não está ocorrendo absorção, isso vai levar a um ajuste diferente, a subidas desse nível mínimo de fósforo em que ocorre a absorção. Bom, mas por que isso é importante, Por que dei toda essa volta e por que isso é importante? Porque para a gente entender a biodiversidade, a gente precisa entender que mecanismos estão envolvidos na coexistência de espécies. E para entender coexistência de espécies, no tempo a gente precisa também entender as interações entre as espécies e como elas podem mudar ao longo do tempo. Isso, por sua vez, implica conhecer como as populações, estão variando no tempo. Então, como essas espécies flutuam no tempo, o que automaticamente relaciona essas flutuações às condições ambientais. Então, como as condições ambientais estão gerando respostas diferentes, E essas interações, também é importante ressaltar que não são só entre espécies do mesmo nível trófico, Podem ter diversas outras associações e diversas outras interações que estão interferindo nas populações e, consequentemente, na coexistência. Então, o objetivo geral da tese foi responder essa pergunta, ou aproximar respostas a essa pergunta geral, que é como as flutuações no fósforo podem impactar as espécies de cianobactéria e as suas interações. Então, o primeiro capítulo e o segundo capítulo são fenomenológicos, porque a gente descreve o fenômeno, porém, o capítulo 2 ele é um pouco mais aprofundado, porque ele avalia essas curvas de absorção, e um capítulo 3 que envolve uma revisão e uma sugestão teórica para a gente avançar um pouco nesse tema. Então, o capítulo 1 se chama Limitação de fósforo em cianobactérias, os papéis do tamanho da população, dos pulsos e das formas orgânicas. Então, a gente já sabe que existe uma alta flexibilidade na aquisição do fósforo, e isso inclui também o uso de outras formas de fósforo, forma orgânica, que em geral é feita através das fosfatases alcalinas, que são enzimas que degradam geralmente monoésteres de fosfato, são provavelmente as mais utilizadas pelos micro-organismos, e usam algumas formas específicas, mas são mais gerais nessas formas de fósforo. E também os ajustes nas respostas curtas do uptake podem
impactar as comunidades, porque isso induz populações a usarem os recursos de modo diferente. Então, se as populações estão usando os recursos de modo diferente, isso vai impactar a interação entre elas, né? Então, via mudanças naquele limiar em que não há mais absorção positiva de fósforo. Os objetivos desse capítulo foram avaliar as relações entre a biomassa reduzida e uma simultânea redução na concentração de fósforo, e a predição é que uma maior taxa de crescimento vai ocorrer quando a gente tem concomitante redução da biomassa e redução da concentração de fósforo. E um segundo objetivo, que é como diferentes padrões de disponibilidade de fósforo podem impactar as interações entre espécies. E a predição é que em algum dos tratamentos, que é a variação dos pulsos, uma maior probabilidade de coexistência vai ocorrer, porque a gente vai ter diferença entre eles, e em algum deles vai existir uma maior eficiência no uso do fósforo, favorecendo a coexistência. O design experimental foi esse: a gente isolou as espécies utilizadas no mesmo lago, numa mesma amostra, e essas espécies foram do Helicospermum e Aphanisomena, são cianobactérias. E para responder ao primeiro objetivo, a gente executou esse primeiro experimento, em que consistia da gente ter uma concentração de fósforo total de 0,5, e um tratamento era manter essa mesma concentração e manter a mesma quantidade de luz, que foi fornecida continuamente, e outro tratamento era reduzir pela metade a quantidade de fósforo, então os cultivos estavam mais diluídos, e também reduzir pela metade a luz. No experimento 2, que é para atender, foi para atender a pergunta ao objetivo 2, nós misturamos os cultivos e em proporções diferentes, porque uma das suposições, ou dos pré-requisitos da teoria de coexistência moderna é que as populações podem se recuperar quando são raras. Então, quando uma espécie é rara e está interagindo com todas as outras em equilíbrio, essas outras espécies não estão em densidade muito baixa, essa espécie que é rara, ela tem que poder crescer, ela não pode ser excluída. Então, por isso a gente misturou em proporções diferentes, né, levando a dominância de uma ou a dominância de outra. E os tratamentos foram aplicar o fósforo, fornecer o fósforo em um pulso, ou ele dividido em 10 pulsos, né? Então, seguidos durante 1 hora, aplicar esses 10 pulsos, em intervalos regulares. A gente acompanhou o crescimento desses cultivos com atenuação da luz. A gente também mediu a atividade da fosfatase alcalina pelo método fluorométrico. Medimos o fósforo solúvel reativo, o nitrogênio total, o fósforo particulado. E a fosfatase foram nos dias 0 e 10, então início e final. E fixamos amostras para contagens e cálculo de biovolume. No experimento 2, a gente mediu os mesmos parâmetros, mas a gente também mediu num dia intermediário, não apenas fim e início. E a gente fez as comparações usando a nova com permutações. Bom, aqui são os resultados dos monocultivos. Então, eixo X é o tempo, então os dias. Esse eixo Y à direita é o inverso da atenuação, para indicar a curva de crescimento dos cultivos. Aqui indica, relativo às barras, indicando o biovolume. E os tratamentos, então, o cinza mais escuro, 0,25 miligramas, e o cinza mais claro, 0,5. Então, primeiro, que a curva a 0,25, ela se iniciou antes, claramente se iniciou antes para ambas as espécies, e teve uma maior taxa de crescimento. Nos dois casos, 0,25 teve uma maior taxa de crescimento que em 0,5. Em relação ao aumento em biovolume, em Aphanisomena teve um aumento maior em 0,5 e em Dolichospermum foi em 0,25 miligramas. Porém, se a gente olha os dados de número de indivíduos, então número de filamentos, nas duas espécies o aumento maior foi em 0,25. E provavelmente essa divergência entre o resultado do biovolume e a quantidade de filamentos, de tricomas,
é em função de uma mudança no volume celular e no volume dos filamentos. Aqui a sobreposição dos desvios, padrão das barras de desvio, não deixa tão óbvio, mas em 0,5 teve um aumento, uma tendência de aumento nos valores de volume do filamento e das células. A fosfatase alcalina foi maior em cultivos de afanisomeno. Essa taxa de atividade fosfatase alcalina, ela está normalizada pelo biovolume. Então, toda a taxa que eu mostrar aqui de fosfatase, ela está normalizada pelo biovolume da amostra. E o afanisomeno teve valores maiores, e isso é uma evidência que corrobora outros estudos mostrando que essa espécie ela está associada a baixas concentrações no ambiente de fósforo inorgânico, altas taxas de fosfatase, e provavelmente isso indica, né, corrobora um uso maior de fósforo orgânico. Em relação ao fósforo solúvel reativo, para afanisomeno não teve diferença entre os tratamentos, embora que claramente o 0,25 miligramas tenha uma tendência de ser maior do que em 0,5. Em Dolichospermum, sim, houve essa diferença. Então, fósforo solúvel reativo tinha uma concentração maior em 0,5 que em 0,25 miligramas. E essa concentração a 0,5 também foi maior em Dolichospermum que em afanisomeno. Mas aqui é interessante ressaltar que os valores em que se chega de fósforo solúvel reativo nas duas espécies é muito similar. Então, isso exclui alguma possibilidade de que elas tenham diferenças nas capacidades de absorver esse fósforo inorgânico disponível. As taxas de crescimento aqui dos cultivos mistos, e como no outro gráfico, à esquerda aqui a atenuação, o inverso da atenuação, à direita a escala do biovolume, indicado nas barras, e as curvas de crescimento. Aqui é o biovolume total, né? Não discriminado entre espécies. Então, em cima um pulso, embaixo o tratamento de 10 pulsos. E, primeiro, não teve diferença entre os pulsos na taxa de crescimento global. Então, aqui não é a taxa de crescimento discriminada entre cada espécie, né? Então, no cultivo misto, não teve diferença nessa taxa de crescimento global. Mas entre mesmo os tratamentos, então comparando cultivos, dominância de Dolichospermum, dominância de afanisomeno em um mesmo tratamento de fósforo, Dolichospermum teve uma maior taxa de crescimento do que cultivos dominados por afanisomeno. Esse gráfico indica o biovolume em cada dia 0, dia 5 e dia 13, e cada barra é uma réplica. E o primeiro resultado é que não houve exclusão competitiva até o fim do experimento. E não existia competição, não ocorrer competição, a exclusão competitiva poderia levantar algumas dúvidas sobre o tempo do experimento, se isso foi suficiente para deixar a exclusão se completar. E aí, a princípio, isso não foi o caso, porque outros estudos já mostraram com menos tempo, ou tempo similar de duração do experimento, exclusão. Quando a gente mescla as espécies, mistura as espécies em uma proporção diferente, sempre iniciando com uma densidade reduzida, isso também favorece a exclusão dessa espécie, então a gente está aumentando ainda a probabilidade de que a exclusão ocorra. E, além disso, em experimentos, a força de seleção é maior que em ambientes naturais, porque no experimento a gente reduz a variabilidade que esses organismos estão sujeitos, então isso aumenta a força de seleção. Então, provavelmente, a exclusão não ocorreu, e isso não foi por conta de um tempo reduzido de experimento. Bom, embora não tenha ocorrido a exclusão, claramente, afanisomeno, que é indicado pelo cinza mais escuro, teve uma vantagem, foi superior em relação a Dolichospermum. E isso é divergente com o que outros estudos já mostraram, a exclusão de afanisomeno por Dolichospermum. Então, em outros experimentos, Dolichospermum excluiu afanisomeno. Agora, isso
pode ser alguma variação intraespecífica, que é muito grande em cianobactérias, e isso é reportado assim, amplamente, que elas entre cepas variam muito, então poderia ser isso, nesses resultados contrastantes. E outro aspecto é que, por esses dados, em um tratamento de 10 pulsos, favoreceu o dolicospermo, mas não dá para saber, só por esse resultado, se dolicospermo foi favorecido em 10 pulsos ou se foi a fanisomeno que foi desfavorecida em 10 pulsos, porque claramente a fanisomeno tem uma boa performance em um pulso. E outro aspecto interessante é que em 10 pulsos, o biovolume total entre réplicas, a variação, ela é muito menor do que em um pulso. Isso pode sugerir que alguns mecanismos também são diferentes ecologicamente em um pulso e 10 pulsos. Em relação à atividade da fosfatase alcalina, primeiro tem um aumento no tempo, nos dois cultivos teve um aumento no tempo, e a fanisomeno, cultivos dominados por afanisomeno tiveram também níveis maiores de atividade de fosfatase, como nos monocultivos. E é interessante que, embora tenha uma diferença entre o fósforo solúvel reativo nos cultivos dominados por afanisomeno, isso não se refletiu na atividade da fosfatase. Então, a fosfatase indica o uso de fósforo orgânico, e esses organismos se espera que recorram ao fósforo orgânico quando o fósforo inorgânico é menos disponível, mas aqui não existe essa relação direta, então tem um desacoplamento entre fósforo solúvel reativo disponível e atividade da enzima. Em cultivos dominados por dolicospermum, sim, existiu uma diferença estatística entre a atividade da fosfatase entre tratamentos. Em 10 pulsos houve uma maior atividade da enzima e houve maior fósforo solúvel reativo em um pulso. Então, corrobora o resultado da atividade da fosfatase. E comparando para o mesmo tratamento, então comparando 10 pulsos entre cultivos com dominâncias diferentes, dolicospermum tinha mais fósforo solúvel reativo no dia 5 e no dia 13 em relação aos cultivos inicialmente dominados por afanisomeno. Outro aspecto interessante que esses dados mostram é que existe um efeito prolongado dos pulsos. Então, nesse momento, as células, no decorrer do experimento, obviamente, as células estão se dividindo, estão crescendo, e mesmo após gerações, esses efeitos dos pulsos ainda são perceptíveis, porque, embora não exista para afanisomeno, por exemplo, diferença estatística, existe uma clara tendência de maior fosfatase em 10 pulsos. E considerando essas relações entre o fósforo solúvel reativo e a atividade da fosfatase alcalina, se infere que houve um maior tempo de exposição em um pulso do que em 10 pulsos. E a relação, esse gráfico aqui é a relação entre a atividade da enzima e o fósforo particulado. Ou seja, fósforo que foi retido no filtro. Então, todo fósforo associado aos micro-organismos. Então, ele não estava dissolvido na água. E para os cultivos dominados por afanisomeno, teve uma relação linear negativa e significativa, e para dolicospermum isso não ocorreu. Então, isso corrobora alguns outros estudos que mostram que, às vezes, a fosfatase vai responder mais ao fósforo interno dos organismos do que as concentrações externas de fósforo. Bom, o nitrogênio total não variou muito, mas foi maior em afanisomeno do que em cultivos dominados por dolicospermum no dia 13 e em 10 pulsos. E a relação também interessante entre o nitrogênio total e a atividade da enzima
é que, com o passar do tempo, para uma mesma faixa de nitrogênio total, houve um aumento da atividade da enzima. Então, aqui, as bolinhas indicam o início do experimento. Então, cada símbolo é um dia. Dia 0, dia 5, dia 13. E as cores são os tratamentos de 1 pulso ou 10 pulsos. Então, ao longo do tempo, para uma mesma faixa, né, então dia 0, dia 5, dia 13, teve um aumento da atividade. E isso foi mais pronunciado em afanisomeno, cultivos dominados por afanisomeno. Então, isso pode indicar uma maior demanda por fósforo para a fixação de nitrogênio, porque esses cultivos estavam sem nitrogênio, mas isso aqui não são medidas de taxa, então é uma inferência de fixação, mas ela não é fixação por si. E outros estudos, né, especificamente um outro estudo, já relacionou, já apontou que a afanisomeno tem uma reduzida flexibilidade em ajustar a sua fixação de nitrogênio, né? Então, isso poderia levar a uma demanda maior, né, segundo esse dado desse outro estudo e o que a gente encontrou, né? Que parece que sugere que precisa de uma compensação de fósforo por conta dessa baixa flexibilidade em se ajustar para a aquisição de nitrogênio. Então, as conclusões são que, primeira a pergunta, né, o uso do fósforo orgânico pode favorecer a coexistência? Pode favorecer a coexistência, e em qual tratamento de pulso a coexistência foi favorecida? Bom, uma resposta mais simples é que em 10 pulsos. E teve mais atividade na fosfatase nesse tratamento, e junto teve uma menor desigualdade nas abundâncias relativas. Porém, afanisomeno, né, cultivos dominados por afanisomeno, sempre tiveram uma maior atividade da enzima, da fosfatase alcalina. E isso não necessariamente favoreceu o dolicospermo. Então, isso quer dizer que tem as coisas, né, os mecanismos estão interagindo, e importa muito qual a proporção inicial. Pelo menos para o dolicospermo, isso é muito importante na performance. A longa duração dos efeitos dos pulsos também, então, mesmo transcorrido todo o experimento, as células já se dividiram, e ainda há indicadores de que os cultivos diferiram, de acordo com o tratamento dos pulsos. Possivelmente, a fixação de nitrogênio aumenta, em afanisomeno aumenta a sua demanda por fósforo, fazendo com que esteja sempre em níveis maiores de uso de fósforo orgânico, e as flutuações no fósforo podem modular essas interações, o que corrobora com outras teorias mais gerais de ambiente variando e modulando essas interações. O capítulo 2, efeitos dos pulsos de fósforo na absorção e crescimento de cianobactérias sobre condições saturadas e não saturadas. Bom, há diferença nas respostas às condições ambientais entre populações, entre organismos, e no caso de organismos aquáticos, como eu mencionei, eles estão sujeitos à limitação severa por fósforo e rápidos, repentinos, inesperados, imprevisíveis entradas, inputs de fósforo no meio. Então, há um ajuste desses organismos na absorção do fósforo, considerando o crescimento que eles vão ter posterior, após a incorporação e absorção desse fósforo, e considerando que há limitação de espaço, como eu mencionei, né? E essa figura aqui é para ilustrar que o sistema que produz energia para que ocorra essa incorporação é um sistema independente do sistema de incorporação em si. Então, o sistema que está colocando o fósforo de fora para dentro da célula não é um sistema completamente vinculado, ou não é o mesmo sistema que é o sistema que produz a energia suficiente para fazer esse movimento. Então, existe um gerenciamento dentro da célula entre esses diferentes sistemas de produção de energia para executar um determinado trabalho. Então, o objetivo desse capítulo foi como diferentes espécies co-ocorrentes respondem a diferentes padrões de disponibilidade de fósforo em condições saturadas e não saturadas.
E aqui, como a gente preparou as amostras para executar os experimentos, e a gente executou 3 experimentos com 3 espécies, que foram Dolichospermum circinalia, Fanisomena umbrasaio e Rhaphidiopsis racemosa. Também um meio B11 sem o nitrogênio. Então, os organismos tinham que fixar nitrogênio para conseguir obtê-lo. Então, os experimentos 1 e 2, eles passaram por um processo de centrifugação e lavagem para remover qualquer fósforo inorgânico disponível residual, e após a lavagem, eles foram ressuspendidos num meio sem nitrogênio e sem fósforo. E no experimento 3, a gente fez um mecanismo diferente, que foi deixar o próprio tempo limitar esses cultivos, né? Então, ao longo do tempo, a população foi limitada pelo fósforo, porque não foi adicionado, não foi renovado o meio de cultivo. Bom, depois de limitados, né, por essas 2 diferentes formas, a gente tinha cultivos mais diluídos e menos diluídos. E a gente vou por partes aqui. Primeiro para o experimento 1, que a gente saturou, foi a maior saturação nos pulsos que a gente submeteu os cultivos. E saturação quer dizer o quê? Que o fósforo adicionado nos pulsos foi muito maior que o fósforo total. Então, eram cultivos mais diluídos, mas que receberam uma quantidade muito grande de fósforo, em um pulso ou 10 pulsos. E aqui teve uma divisão em um pulso, 10 pulsos, então metade desse fósforo foi adicionado, e depois de 2 horas a outra metade foi adicionada. Isso foi feito para monocultivos dessas 3 espécies. O experimento 2 e o experimento 3, a gente também avaliou o que aconteceu antes de submeter os cultivos aos pulsos, aos tratamentos de pulsos. E esse mesmo procedimento, pré-pulso, foi repetido pós-pulso, e que consiste em fazer primeiro, filtrar essa amostra para saber quanto tem de fósforo, e aqui, desculpa que faltou a informação que a gente está usando o isótopo 33 do fósforo, então é por radiação que a gente mede quanto tem. Então, a gente conseguia filtrar e saber quanto tinha, pela radiação, saber quanto tinha ali de fósforo remanescente. E a gente também tinha um teste, né? Ver como essas curvas de absorção se comportavam antes e depois dos pulsos. Então, era aplicar uma quantidade de fósforo e depois fazer filtrações em intervalos regulares, para ver como o fósforo externo ia reduzindo ou não ao longo do tempo. E no experimento 2, retomando, a gente também fez os cultivos mistos, então também mesclou as espécies, e a saturação foi um pouco menor do que no experimento 1, então foi 1,6 vezes maior em fósforo total, em adicionado, né, em relação ao fósforo inicial que tinha nos cultivos. E no experimento 3, que foi aquele que a gente deixou o tempo limitar esses cultivos, eles não estavam saturados, e porque quanto a gente adicionou de fósforo nos pulsos foi menor do que o fósforo total que existia na amostra. E aqui, mais uma vez, o experimento 2, a gente tentou repetir as mesmas proporções, né, do outro experimento, deixar sempre, na combinação entre as 3 espécies, sempre houve uma que iniciava com uma abundância menor. A gente seguiu as curvas de crescimento por densidade ótica, fixamos amostras para contagem. O experimento 1 incluiu também a medição da atividade da fosfatase alcalina, pelo mesmo método do outro experimento. E o experimento 3, como os cultivos não estavam saturados, a gente pôde ajustá-los ao modelo de força e fluxo, e que é baseado no que Tellier propôs em 70, mais ou menos, de absorção de íons. Esse modelo do Tellier é baseado em termodinâmica de não equilíbrio. E a equação reduzida final da taxa de absorção do fósforo é essa aqui, em que a taxa, JP, vai ser em função de um coeficiente de condutividade, que é LP, e em função da quantidade de fósforo externo e da quantidade, da concentração em que para a taxa de absorção líquida positiva.
Então, quando eu menciono lá na introdução que tem um momento em que não há mais absorção, o que entra na célula de fósforo é o mesmo que sai, aquele ponto, aquela concentração em que isso para, é esse valor aqui, que está indicado pelo A. As comparações foram feitas com a nova com permutações, e nos dias 1 e 2, desculpa, nos experimentos 1 e 2, a gente repetiu as curvas de uptake, aquele procedimento de adicionar uma quantidade e acompanhar no tempo a redução do fósforo no meio externo. Aqui são as taxas de crescimento, as curvas de crescimento do experimento 1 e as taxas também de crescimento. Teve diferença em relação ao tratamento em afanisomeno, e uma maior taxa foi encontrada em 10 pulsos, e do lipospermo não cresceu, então não foi calculada a taxa. Também como não cresceu, do lipospermo não cresceu, eu também não estou mostrando aqui os dados de atividade da fosfatase alcalina, da enzima, e assim como no outro experimento eles estavam normalizados por volume, aqui elas estão normalizadas por número de organismos, a taxa. Novamente eu sei que pode ser um pouco difícil aqui a escala, mas a afanisomeno teve maiores valores de fosfatase alcalina, e isso, novamente, está de acordo com outros estudos anteriores para essa espécie. E Rhaphidiopsis raciborski teve diferença entre tratamentos no dia 2 e no dia 10, e teve uma maior atividade da enzima em 10 pulsos. E como isso também ocorreu aqui em 10 pulsos, e há claramente uma tendência maior de atividade em 10 pulsos em outros dias, e já decorrido bastante tempo de experimento, isso indica novamente um efeito prolongado dos pulsos, né, como a gente encontrou no outro capítulo. Essas aqui são curvas de uptake, e vamos lá, no eixo X tem o tempo em minutos, então os intervalos aqui a gente fazia a filtração para ver quanto já tinha sido absorvido pelas células, e o eixo Y é essa concentração externa, em nanomolar. E como os pulsos estavam saturados, claramente não havia uma absorção, uma taxa de absorção líquida positiva. Mas aqui é interessante ressaltar que, mesmo no dia 10, embora a quantidade de fósforo externo fosse muito similar entre os tratamentos, em Rhaphidiopsis, é quando a gente tem ainda diferença estatística na atividade da enzima. Então, mais uma vez, tem um contraste entre a atividade da enzima e o fósforo externo. E aqui também, esses cultivos não estavam iniciando o crescimento, claramente não limitados, e isso é corroborado facilmente aqui pela curva de crescimento, indicando o início, eles estão iniciando o crescimento nesse dia. Essas são as curvas de crescimento acima, e embaixo a quantidade de filamentos para o experimento 2, para os monocultivos e para os cultivos mistos, né? Então, fazendo a comparação entre as taxas de crescimento, que aí eu calculei como inicial e final, não é a fase exponencial do crescimento, é final e inicial. Então, essa taxa foi diferente nos cultivos mistos entre tratamentos. E exceto no tratamento em que se iniciava com menos Rhaphidiopsis, nos outros dois, as maiores taxas foram no tratamento de 10 pulsos, em relação a 1 pulso. E, bom, aqui primeiro, comparando os monocultivos com os cultivos mistos, claramente há um efeito de mistura de populações que os monocultivos não antecipam. Então, tem alguns efeitos emergentes que só ocorrem quando esses cultivos estão misturados, né? E tá, é isso. Bom, em relação à proporção relativa, então, que mostrando o número de tricomas, número de filamentos no dia inicial, no dia final dos cultivos mistos, primeiro que tem que ter uma consideração em relação ao procedimento de diluição dos cultivos, porque a gente usou a densidade ótica de Rhaphidiopsis
para igualar a densidade ótica das outras duas espécies, e isso favoreceu Rhaphidiopsis. Então, a Rhaphidiopsis sempre iniciou com uma densidade inicial muito maior que as outras duas. Então, tem esse aspecto. Porém, mesmo com essa vantagem, a Phanisomena pôde crescer, mesmo com um inóculo bem baixo, em 1 pulso e em 10 pulsos também, mas se aproximou muito mais em número de filamentos, se aproximou muito mais a Rhaphidiopsis quando foi o tratamento de 1 pulso. Então, mesmo em 1 pulso saturado, uma condição saturada de fósforo, muito mais fósforo do que o fósforo total da população, parece que há diferenças entre 1 pulso e 10 pulsos. Os organismos estão constantemente percebendo isso e têm uma sensibilidade mesmo quando há uma abundância de recurso grande. Essas são as curvas do experimento 2. Aqui, primeiro, os monocultivos. E há diferenças pequenas diferenças nos dados entre tratamentos. Então, aqui o tempo, primeiro, as linhas contínuas são do dia 0. Então, após a aplicação dos pulsos, a gente repetia aquele teste de dar adicionar um pouco de fósforo e acompanhar no tempo. E as linhas tracejadas é repetição desse procedimento, só que no dia 16 do experimento, né? Então, no dia 0, tem alguma diferença entre os tratamentos, e é interessante que, novamente, condições saturadas, e são diferenças aparentemente pequenas nessa curva de absorção. Porém, no dia 16, essas curvas são completamente sobrepostas, né? Então, as diferenças que parecem pequenas no dia 0 não são nulas, como talvez se esperasse por ser uma condição saturada, né? Aqui, as curvas de absorção para os cultivos mistos. Então, o mesmo padrão dos monocultivos aqui se mostrou nos cultivos mistos, né? Então, similaridade no dia 0 entre tratamentos e uma convergência grande, uma sobreposição muito grande quando foi no dia 16. E aqui é interessante que, mesmo que tenha sido essa convergência, ainda teve diferença na taxa de crescimento, né? Então, as taxas estão expressando, às vezes, essas condições iniciais, que são o dia 0, né? Logo em seguida do tratamento. Esses são os dados de densidade ótica do experimento 3, para cada uma das espécies. E, embora não tenha ocorrido a diferença estatística entre tratamentos, claramente para Phanisomena e Rhaphidiopsis tem uma tendência de maior taxa, considerando o final inicial, em 1 pulso que em 10 pulsos, né? Essa curva é a curva antes dos pulsos para os cultivos, para cada um dos cultivos. Então, esse é o experimento que a gente deixou o tempo limitar esses cultivos, não fizemos nenhum procedimento de centrifugação e lavagem, e claramente esses cultivos estavam super ativos na absorção, então rapidamente eles absorveram o fósforo que foi disponibilizado no meio externo, e também indicam uma convergência nessa condição extremamente limitada. As curvas são muito similares, e o nível também a que elas param de ter absorção é similar. O efeito dos pulsos, os pulsos geraram respostas diferentes das curvas de uptake, então a gente vê os efeitos dos pulsos e vê os efeitos principalmente nos parâmetros estimados da equação de fluxo-força. Então, se lembre que esse PEA indica essa concentração aqui, em que não há mais absorção positiva, e o LP é a condutividade da membrana. Então, olhando esses dois parâmetros, antes e depois dos pulsos, a gente vê que antes dos pulsos essa concentração era muito baixa, e após os pulsos essa concentração sobe.
claramente elas responderam. Do Licospermum, foi a que mais drasticamente mudou após os pulsos e reduziu muito a sua taxa de absorção, então um ajuste do modelo não foi possível e o ajuste aí é linear, né, mas indica uma taxa positiva porque está reduzindo no tempo esse fósforo externo. Tá? E considerando a concentração, o final em que para, esse limiar em que para a absorção positiva, e considerando a tendência de crescimento maior em um pulso, é possível inferir que um maior tempo de exposição ocorreu em um pulso para as 3 espécies em relação aos 10 pulsos. As conclusões desse capítulo é que diferenças na absorção e na atividade da fosfatase alcalina estão ocorrendo mesmo sob condições saturadas, né? Então, isso indica que os organismos estão realmente sempre monitorando, ou sempre sensíveis às flutuações no ambiente, mesmo em concentrações altas, e isso reforça uma sugestão já dada por esses 2 autores de que é importante olhar as respostas quando elas não são tão óbvias, né? Então, olhar quando os organismos não estão limitados, olhar o que eles estão fazendo em situações que não são óbvias ainda, né? A Phanisomena grassae parece que está favorecida em um pulso, foi favorecida, porque mesmo sobre muito baixo inóculo inicial, ela pôde igualar a densidade em número de tricomas que Rhaphidiopsis. Tem uma convergência de curvas de absorção que indica talvez atratores energéticos, e isso é uma convergência entre espécies, parece, né? Então, considerando que é um mesmo ambiente extremamente limitado, elas estão todas convergindo para uma mesma eficiência energética. O tempo de exposição, ele é dependente da concentração do pulso, da perturbação, um pulso no ambiente, e da taxa de absorção que esses organismos estão ali naquele contexto, naquele momento. E isso é muito difícil prever antes de aplicar os pulsos. Então, a priori, não é possível saber se é um pulso ou 10 pulsos que vai gerar um maior tempo de exposição. Então, é no momento de executar o experimento e aplicar os pulsos é que a gente consegue saber. E essa flexibilidade e complexidade, ela gera mais cenários para a coexistência, né? Então, a gente abre um pouco mais o leque de possíveis cenários de coexistência. E o capítulo 3, por fim, que é intitulado Do Discreto para o Contínuo, em direção ao melhor entendimento de como o fósforo pode moldar populações e comunidades. Então, o objetivo é apresentar uma abordagem teórica um pouco diferente para o uso do fósforo por micro-organismos e uma abordagem que possa ser útil para a gente avançar um pouquinho mais nessa interação entre fósforo, populações e comunidades. Então, para isso, eu reviso um pouco alguns principais conceitos e faço uma analogia com os sistemas de aquisição de luz. Bom, uma bem breve revisão histórica. Vou voltar ali para o Verhulst, em 1838, que é quem propõe a curva logística. Então, ele propõe uma curva em que as populações não estão crescendo indefinidamente, então elas chegam a um ponto que a gente chama de capacidade de suporte, em que elas estão limitadas, elas não vão crescer indefinidamente. Um pouco depois, o Darwin e o Wallace vão propor a luta pela existência, justamente considerando que os recursos não são infinitos, então os organismos vão atingir a capacidade de suporte, que é a expressão matemática dessa limitação por recurso, e isso vai levar a uma luta diária constante pela existência. O Ronald Ross, em 1908, que foi estudar a malária nas Ilhas Maurício, e aqui é interessante o Ross porque ele propõe
as equações e integra populações dos mosquitos, dos seres humanos e as formas de transmissão. Então, ele integra diferentes curvas populacionais para descrever a transmissão da malária. Em 25 e 26, tem os matemáticos Vitor Volterra e o Lotka, que vão descrever duas populações interagindo usando duas curvas logísticas diferentes, e essas interações, então, quanto uma população afeta o crescimento da outra, serve tanto para interações competitivas quanto para interações predador-presa. E aqui eu ressalto que até esse momento são modelos supostamente mecanísticos, supostamente porque não estão explicando ou usando diretamente a informação de como organismos usam recursos, de como organismos estão adquirindo recursos para propor essa descrição dos fenômenos. E também não está sendo considerada até então a diversidade em respostas às condições ambientais. Em 34, já ir passando por o que eu denomino uma fase de desenvolvimento empírico e experimental, tem o Gause, George Gause, e ele vai fazer os famosos experimentos de Paramécio, e ele vai avançar, ele considera que ele tinha que ser avançada a luta pela existência do Darwin, porque após quase 100 anos, pouco se havia acumulado sobre isso, e ele se propõe a fazer isso. E ele depois é tido como o expoente do princípio da contenção, né? Princípio da contenção de Gause, que é o princípio da exclusão competitiva. Em 46, eu ressalto o Elton, que, considerando esse princípio da contenção, ele vai fazer um levantamento de dados, então, levantamento de ocorrências de grupos que são congêneros, né? Então, quando a gente pensa que a competição vai aumentar porque há uma menor disponibilidade de recursos, isso também implica que espécies mais aparentadas vão ser mais similares, então a competição entre elas vai ser muito maior. Então, ele mostra que em vários locais você tem um número restrito de grupos dos mesmos gêneros, né, espécies dos mesmos gêneros. Aqui, passando por uma fase que eu defino como uma redefinição do problema conceitual, tem o Hutchinson propondo em 57 a teoria, acredito que a mais utilizada para definir nicho, que é a teoria de um espaço, um hipervolume n-dimensional, em que condições abióticas e bióticas determinam o nicho das espécies, né? Então, as espécies podem suportar condições abióticas, temperatura, ambientais, temperatura, pluviosidade, diversas condições, salinidade, e elas não estão em todos esses locais em que elas supostamente poderiam estar, porque as interações competitivas vão restringir essas ocorrências. Então, para o Hutchinson, a competição vai determinar, em última instância, qual a abrangência do nicho realizado, que é menor do que o nicho fundamental, que engloba todos os ambientes em que uma espécie poderia ser encontrada. E para o Hutchinson, acho que também é importante ressaltar que ele considera equilíbrio quando há a exclusão competitiva. Para o Hutchinson, uma comunidade não está em equilíbrio se ainda não ocorreu a exclusão competitiva. A definição mais formal de exclusão competitiva depois vem com Harding, que ele faz uma síntese um pouco mais clara, mais formal sobre o que seria o princípio da exclusão competitiva, que se são muito próximas, muito parecidas, espécies não tem como coexistir, porque vão fortemente competir. Em 61, como eu mencionei, o Hutchinson propõe o paradoxo do plâncton, justamente tratando da contradição entre o que ele via nas amostras, né, no meio, e as expectativas teóricas de competição. E aqui eu quero enfatizar que duas coisas, né, que ao longo do tempo a luta pela existência se transformou também passou a ser entendida como diferenças de nicho, né? Então,
ao longo do tempo, a gente foi olhando muito mais para a competição, para a luta, para a batalha pela existência entre as espécies, e isso começou a pressupor também concorrências a partir de diferenças de nicho, espécies tinham que ser suficientemente diferentes para concorrerem e coexistirem, e isso passa a ser pré-requisito, né? Definitivamente passa a ser um pré-requisito para a coexistência de espécies. Então, claramente, ao longo do tempo, tem uma vinculação muito grande entre nicho, teoria de nicho e competição. E estão tão intrincados ao longo do tempo esses dois conceitos que são, às vezes, explicações tautológicas, né? Então, se as espécies estão competindo, é porque os nichos são muito sobrepostos. Se elas não estão, se o nicho é muito diferente, logo, ou não são muito sobrepostos, quer dizer que elas estão competindo menos. Então, muitas vezes são abordagens quase tautológicas. E aqui eu continuo um pouquinho na trajetória histórica, que eu ressalto o Tillman, que fez os clássicos experimentos com diatomáceas, e o Tillman, ele propõe que é o competidor que vai prevalecer, o superior vai ser o que tem um mínimo requerimento para um determinado recurso, que é esse R de Tillman, aqui. Então, a espécie que puder sobreviver com a menor concentração disponível, ela que vai prevalecer, vai persistir, e as outras vão sendo excluídas, né? E, por fim, eu destaco o Chesson, sei que tem outras teorias sempre desenvolvidas, sempre melhoradas, já partindo do Chesson ou de forma independente do Chesson, para explicar a coexistência de espécies, mas o Chesson é ainda o principal, a teoria que ele propõe, e essa teoria de coexistência moderna ainda é baseada em competição. Então, são dois principais mecanismos, e esses dois principais mecanismos que regulam, equilibram a coexistência de espécies, eles estão envolvidos com reduzir diferenças de fitness, diminuir a diferença de performance entre as espécies e balancear a competição intra- e interespecífica das espécies. Então, considerando até agora, né, o arcabouço tradicional e seguindo até a definição do MacArthur, que é interessante de competição, competição é quando o crescimento de uma, o aumento de uma, vai ter um dano sobre a outra. A gente pode destacar características como taxa de crescimento, a taxa de absorção e o requerimento, né, o R de Tillman, como indicadores de sucesso, indicadores de performance das espécies. Mas aí, novamente, vem o problema, que esses três fatores, eles são dependentes das condições ambientais, eles não são absolutos e não servem para todas as condições ambientais. Isso gera um problema em modelos que consideram os parâmetros fixos, equações com parâmetros fixos. Mas no caso do fósforo, tem um aspecto primário anterior que precisa ser melhor entendido, compreendido, talvez, né? Que é como a gente poderia classificar o fósforo, ou teria sentido classificar o fósforo segundo as formas orgânicas e inorgânicas. Aqui, a forma como o Tillman classifica, ilustrando graficamente os diferentes recursos, é assim: essas linhas representam isolinhas de crescimento, então, para cima dessas linhas, né? Então, no caso aqui, subindo na diagonal, nesse primeiro exemplo, tem um crescimento positivo, abaixo é um decréscimo, né? Crescimento negativo. Então, essa linha significa o equilíbrio, morte é igual nascimento. Então, a partir do limite em que as espécies podem ter crescimento positivo, ele estabelece relação entre recursos. Essas relações podem ser recursos completamente substituíveis, então um organismo pode ter uma taxa de crescimento positiva se há só A ou se há só o B do recurso. Pode ser uma relação essencial, em que há um mínimo de A e um mínimo de B para que a taxa de crescimento seja positiva, ou pode ser essencial, em que há a possibilidade de taxas positivas de crescimento quando um dos recursos não está disponível. Então, bom,
tem algum sentido a gente pensar no fósforo orgânico e inorgânico, né? Qual que é o sentido, né? Bom, aqui a pergunta acho que é boa. Tem o fósforo orgânico, ele é uma fonte apenas quando o inorgânico está indisponível? E, bom, alguns estudos, alguns trabalhos vão dizer que sim. Então, aqui é um estudo mostrando um experimento, em que se atentem apenas ao que é verde, as bolinhas verdes, ao quadradinho preto, e a curvinha azul aqui, os losangos azuis. Então, verde é o fósforo externo decaindo no tempo, aqui é a população crescendo, e aqui é as atividades das sulfatases alcalinas indicando uma fonte orgânica de fósforo. Então, aqui claramente é a evidência de que esse uso de orgânico se inicia após uma queda a níveis muito baixos do fósforo inorgânico. Mas tem outros casos, e casos não tão recentes até, em que há uma taxa alta de maneira inesperada das fosfatases alcalinas, né? Então, aqui, Stevanovics, em 92, mostrando altos valores da atividade da enzima, indicando o uso de fósforo orgânico, mesmo quando não estariam limitados os organismos no ambiente, né? Que é um índice de limitação por fósforo. Então, quanto maior o índice, menor a limitação. Aqui, também um outro estudo de 2010, mostrando até uma relação positiva entre o fósforo solúvel reativo e a atividade da enzima, completamente oposta, a relação oposta do slide anterior. E aí isso levanta também outra pergunta, né? Isso importa para os organismos? Importa se é uma forma ou outra, né? E aparentemente, sim, importa, porque aqui é um exemplo de 2018, de um experimento, em que são a taxa de crescimento, então, em função do carbono, que foi incorporado, e em 3 espécies diferentes, nodulária, do licosperma e afanisomeno, no Mar Báltico, e aqui é o tratamento com a adição do fósforo inorgânico, né? Então, há claramente uma diferença de respostas nas taxas de crescimento com a adição do fósforo inorgânico, e a afanisomeno não respondeu a essa adição de fósforo inorgânico, né? Então, indica que ela não está crescendo em função desse fósforo inorgânico, não nesse experimento aqui. E outro aspecto é que há uma diferença na concentração dessas formas orgânicas, né, não reativas, disponíveis no ambiente. Então, aqui só para ilustrar como essas formas, né, essa concentração, que é essa coluna aqui, SUP, varia ao longo do tempo. Então, faz sentido pensar que os organismos também vão perceber essas proporções mudando e isso vai importar de alguma forma, né? Então, voltando à pergunta do Tillman, já que parece que faz sentido olhar essas duas formas de maneira separada, como é que poderia se encaixar nas 3 categorias do Tillman? Então, primeiro, se eles fossem completamente substituíveis. Parece que essa relação não é adequada, porque não tem uma forma exclusiva. No ambiente não é esperado que tenha só uma forma ou a outra. E ainda que se fossem sistemas, né, completamente independentes de aquisição de uma forma e de outra, os organismos não poderiam tirar vantagem de pulsos, né? Então, quando estão extremamente limitados, se eles só focam em uma forma, quando vem um pulso do fósforo inorgânico, eles só estão absorvendo o orgânico, eles não teriam vantagem nenhuma para tirar, né? Uma relação essencial, parece que também não é o caso, porque parece pouco provável, não parece factível, que eles necessitem do mínimo de uma concentração de formas orgânicas e uma concentração de formas inorgânicas. E, embora algumas formas orgânicas possam ser absorvidas diretamente, sem necessitar atividade da enzima, são poucas, mas, embora isso exista, é bem pouco provável que os organismos estejam diferenciando entre o que é orgânico e o que é inorgânico, porque é fosfato a forma diretamente incorporada. E isso também levaria a um custo energético maior se tivessem sempre 2 sistemas trabalhando
para atingir sempre o mínimo, isso poderia ter um custo energético bem desfavorável e, claro, sempre há a limitação do espaço. Então, uma alta absorção tem um limitante assim, absoluto, que é o espaço limitado. A relação M-essencial, ela parece um modelo de curva adequado, porém, ela não parece teoricamente adequada, porque não há diferença nutricional em relação às formas orgânicas e inorgânicas. Então, se a relação M-essencial é baseada nessa diferença, não é justificável para aplicar para forma orgânica e inorgânica. E aí, tentando contribuir um pouco, né, para essa relação das formas de fósforo e como as populações usam, aqui eu acho interessante trazer um exemplo, não foi isso que eu me baseei para propor uma analogia, mas aqui Tellier, ele vai ressaltar o quê? Que quando a gente não tem modelos que expliquem bem mecanicisticamente um fenômeno, a gente se vale de modelos fenomenológicos, né? E muitas vezes esses modelos fenomenológicos vêm de outras áreas. Então, as analogias têm um papel muito importante para a gente abordar fenômenos que a gente não entende em sua completude como eles funcionam, né? Então, a analogia com a luz é porque, primeiro, clorofila A é o pigmento generalizado, está presente em todos os organismos, porém os organismos diferem nos pigmentos acessórios. Então, clorofila A, ela é complementada por outros pigmentos. Então, dependendo do organismo, ele vai poder absorver luz em diferentes comprimentos de onda, né? A depender, além da clorofila, do comprimento de onda relativo à clorofila A, que é o que ilustra essa figura aqui, né? E justamente essas diferenças também podem permitir que não ocorra exclusão, né? Aqui é novamente o exemplo das picoceanobactérias, em que elas têm pigmentos diferentes, e quando elas estão sobre a luz branca, ou seja, está sendo disponibilizado todos os comprimentos de onda, é possível que elas coexistam e não ocorra exclusão, porque cada uma está absorvendo em comprimentos de onda diferentes. E essa diferença em absorção, ela modula realmente comunidades. Isso aqui essa é uma figura de um artigo recente, em que as amostras foram submetidas à luz constante, só que em proporções diferentes. Então, dependendo da proporção, isso mudava a disponibilidade da luz vermelha para aqueles cultivos, né? Então, no eixo Y é a proporção de cada grupo, né, na comunidade, e o eixo X é quantas horas elas ficavam em luz branca em relação à luz azul. Então, a luz branca indica maior disponibilidade de luz vermelha, né, como mostra essa seta. Então, 24 horas de luz branca, 18 horas de luz branca, 12 horas de luz branca e 12 horas de luz azul, 6 horas de luz branca ou só luz azul, né? E aqui há uma clara mudança na comunidade, dependendo dessa proporção entre luz branca e associada à maior disponibilidade de luz vermelha e a luz azul. Então, se fosse pensar em como nas isolinhas de Tillman a gente pudesse expressar essa flexibilidade em formas orgânicas e inorgânicas, primeiro seria importante saber exatamente como esses organismos dependem ou não dessas duas formas. Então, se, por exemplo, no caso A, o organismo sempre usa um pouco de fósforo orgânico, que parece ser o caso de afanisomeno, sempre tem um pouco de fosfatase alcalina ativa, funcionando, ou se esses organismos passam a usar o fósforo orgânico a partir de uma determinada concentração do inorgânico, se o orgânico está em função do inorgânico ou não. E uma vez entendido isso, a gente pode pensar em como o fósforo se relaciona com outros recursos, né? Então, aqui no caso, se fosse ilustrar em relação a outro recurso essencial, seria importante considerar a proporção das duas formas, não só o fósforo inorgânico como comumente a gente faz, né?
E também, aqui isso não é algo novo também, mas poderia uma proporção maior de uma forma, proporção maior de outra, poderia ajudar a gente a evidenciar mecanismos mais fortes de nêutrons ou de nicho. Então, aqui, mecanismos de nicho estão relacionados a resultados determinísticos, então, diferenças de performance entre as espécies, seleção entre essas espécies, e mecanismos mais neutros, mais relacionados a mudanças aleatórias nas populações, nas abundâncias relativas. Então, a gente já sabe que em outros grupos já está claro que quando você tem uma ampla disponibilidade de recursos, os organismos, por exemplo, pássaros podem ter uma dieta extremamente variável. E quando você passa para um cenário de restrição de recursos, esses organismos, sim, passam a se especializar. Então, passa a ser importante, no caso dos pássaros, o tamanho do bico, os frutos e sementes disponíveis. Então, tem um gradiente, um balanço entre mecanismos mais neutros e mecanismos mais determinísticos. Então, conclusões é que a junção das teorias de competição e de nicho limitaram o nosso entendimento de como os organismos usam os recursos. Alta flexibilidade na aquisição de fósforo pode fazer com os modelos que são baseados no uso de recursos serem inadequados porque eles usam parâmetros fixos, e o uso do fósforo orgânico só torna esse cenário ainda mais complexo. Advogo que a gente pode se beneficiar de pensar a questão do fósforo de uma maneira mais contínua e menos discreta, então, saindo um pouco da dicotomia se é orgânico ou inorgânico e mais para um balanço entre essas duas formas. E, nesse sentido, o uso do que se já sabe, o conhecimento do que se já sabe da aquisição de luz pode ser bem útil, bem importante. E, por fim, como é que a gente pode integrar informações recentes, como, por exemplo, esse artigo que menciona que cianobactérias, eles evidenciaram que cianobactérias marinhas podem criar um gradiente eletroquímico no periplasma, que é o espaço entre as duas membranas, membrana mais externa, membrana citoplasmática. Eles criam um gradiente eletroquímico que faz com que ocorra um fluxo de fósforo para esse ambiente, e eles linkam isso com um metal, com um íon metálico, e isso faz com que fique uma concentração, um buffer de fósforo nesse espaço entre as duas membranas, E as conclusões finais é que os pulsos podem afetar as taxas de crescimento, a atividade da fosfatase alcalina e as interações entre as populações em condições saturadas e não saturadas. Respostas diferentes aos pulsos nos monocultivos em relação aos cultivos mistos evidenciam efeitos emergentes de quando a gente mistura populações. A convergência dos sistemas de uptake em condições bem limitadas sugerem atratores energéticos, e isso outros autores, como esse estudo Faulkner, Wagner e Faulkner, propuseram, que há atratores energéticos para determinadas faixas de concentração de fósforo. E, claro, a importância da ecofisiologia e do monitoramento temporal das comunidades para a gente entender como é que esses mecanismos neutros e de nicho estão se equilibrando nas comunidades, Ir um pouco mais além de ser só neutro ou só nicho, Então, agradeço às instituições, a CAPES pela bolsa de doutorado sanduíche, a UFPR, o programa de pós, o laboratório, que eu faço parte, a Faculdade de Ciências da Universidade da República, a Griffith University, que foi onde eu fiz doutorado sanduíche com a professora Michelle Burford, e agradeço também as pessoas, sem elas não seria possível. Então, desculpa até, mas eu agradeço as pessoas que abriram os laboratórios e as portas das suas casas, e, enfim, fiz grandes amigos aí. E é isso, desculpa, professor. Que isso, Helena.
Eu acho que o momento de você se emocionar em um momento tão importante. Primeira vez que eu vejo você emocionado. Nem na sua... Que eu saio do controle, né? É. Bom, gastou um pouco mais de uma hora. É. Gastou 1h15, mais ou menos, um pouquinho mais. Bom, então, obrigado, Helena. Eu acho que agora a gente pode passar para a segunda parte da defesa, né, o segundo passo, que consiste na arguição pelos membros da banca. Então, é uma tradição, na verdade, não é uma regra, é uma tradição que o primeiro membro da banca a fazer a arguição seja aquele mais distante, né? Então, pela distância geográfica e também por estar em outro país, Daniel, eu sugeriria que fosse você o primeiro. Claro, se você não quiser ser o primeiro membro da banca a avaliar, obviamente a gente pode trocar de ordem. E também, se você não quiser que grave a sua arguição, eu posso interromper, então fique à vontade. Você prefere que eu interrompa? Yo realmente prefiero que empiece otro que sea local y que me permita calibrar un poco el sistema académico y también que trabaje en el sistema de estudio que yo no trabajo, sí, para tener un poco más de idea. En realidad es la primera vez que participo en un tribunal en Brasil y Sim, pode me ser um pouco gustaría que diferente. alguien comenzara. Sim, pode ser um pouco diferente das bancas, né, dos tribunais aí no Uruguai, né? Ok. Professora Vera, professora Vera, você poderia, então, começar fazendo a arguição? Tá, acho que você está mutada, Vera, nós não estamos escutando. Tenta, talvez, conectar de novo o fone de ouvido, mas está mal conectado. Ainda não estamos escutando. Alô? Agora sim, assim, às vezes algum probleminha aí de mau contato. Né? Desligou ali um negocinho. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Vera, muito obrigado por participar da banca. Então, poderia começar. Você prefere que interrompa a gravação ou pode continuar? Eu acho que sim, eu ficaria mais à vontade com a gravação interrompida. Não que eu não assuma todas as coisas que eu vou falar, mas eu acho que eu me sinto mais à vontade. Mas de imagem, tudo também. Né? Enfim, não. E até porque não sou da área também, né? Então eu vou assumir como